Salve progressistas, Clayson. Hoje fomos pegos de surpresa, né, com essa morte repentina, inesperada do Ricardo Boechat, uma perda sem tamanho para o jornalismo brasileiro, para a comunicação aqui do nosso país. O Ricardo que era uma reserva moral. Nós que estamos vivendo um momento de trevas no país, onde principalmente na comunicação, onde o presidente da República indica canais completamente escrotos, completamente tendenciosos, para que possam ser fontes de informação no nosso país, e aí ele indica Nando Moura, Bernardo Kister, Olavo de Carvalho, ou seja, o que é de pior em informação, o que é de pior, se é que a gente pode dizer que eles trabalham com informação, né? O que é de mais tendencioso, o que é de mais raivoso, reacionário. Então, o Boechat, na frente dessa turminha toda aí, se juntar todos eles, não dá a unha do Boechat. Pela experiência que ele tem, pelos quase 50 anos de profissão, pela capacidade de comunicação que ele tem, a possibilidade de concatenar ideias, de apresentar as suas propostas em termos de ideias de uma maneira tão lúcida, né, que é raro a gente ver isso hoje em dia. Isso não significa que ele não era contundente. A gente tem aí o caso famoso da briga dele, entre aspas, né, essa discussão que ele teve aí com o Malafaia, onde ele rasgou o verbo mesmo, falou coisas com o Malafaia que agora vão ser perpetuadas, né? Então ele realmente tinha, como se diz, uma fúria, né, muito grande também, e ele era muito enfático quando ele fazia suas críticas. Nós perdemos não apenas esse, digamos, comentarista, digamos assim, de notícias e de informação, mas perdemos acima de tudo a possibilidade de termos ideias minimamente centradas no meio de todo esse caos que nós estamos vivendo. A gente está vivendo um caos no nosso país. Não há mais referências no nosso país, você não tem uma referência. Então tudo foi desconstruído. Todos os veículos de comunicação estão desconstruídos. Então você não tem mais como confiar, porque é tanta crítica, é tanta informação enviesada, é tanta bagunça, que a gente ainda está muitas vezes atordoado com uma realidade que a gente não quer entender, mas às vezes não consegue entender. O Boechat era uma pessoa que poderia trazer essa luz, e muitas vezes nos comentários dele, não só no programa de rádio, como também na televisão, ele passava essa ideia de que, bom, pelo menos algumas pessoas têm o pé no chão, estão vendo as coisas como elas estão, né, ou como elas são, e não apenas querendo criar ou ideologizar todas essas questões. O Boechat não era um cara de esquerda, nunca foi um cara de esquerda. Talvez no começo ele pode ter tido uma criação de esquerda, isso ele até comenta a respeito disso, mas desde quando ele começou a opinar e começou a falar sobre política, fica bem claro que o Boechat é um liberal, um liberalzão. Só que é um liberal do ponto de vista positivo da questão, se bem que eu tenho muitas ressalvas em relação ao liberalismo, mas vamos colocar positivo porque temos o liberal e temos o neoliberal. E esse neoliberal, esse daí é complicado, porque o liberal muitas vezes ele pode fazer concessões, ele faz concessões. O neoliberal, zero concessão. Quando você coloca neo, é porque você tem uma revisão daquilo que já está consolidado. Então, se você pensar, por exemplo, aqui no Brasil, as igrejas neopentecostais, você percebe, por exemplo, uma igreja neopentecostal aqui no Brasil é a Igreja Universal do Reino de Deus, com a sua teologia da prosperidade. Beleza. É uma igreja evangélica, é uma igreja que tem um segmento muito específico cristão, mas ainda dentro das igrejas evangélicas você tem as chamadas igrejas tradicionais, que muitas vezes recriminam essa postura de teologia da prosperidade, e não é que recriminam, mas não conseguem achar um nexo disso dentro da questão bíblica. Então, o neopentecostal acaba recriando de alguma forma essas questões mais específicas ligadas à prosperidade, para que ele possa, então, trazer um viés específico da sua orientação. Eu estou citando aqui um exemplo
bem grosso modo, bem amplo, para você poder entender essas diferenças. Então, por exemplo, eu vejo as minhas irmãs que são evangélicas e são metodistas, são da igreja metodista. O culto, as coisas que se falam lá dentro da igreja, a forma como que eles têm de entender o cristianismo e de entender também a prática religiosa é completamente diferente de uma igreja universal. E ambos são, por assim dizer, igrejas evangélicas, certo? Estou explicando isso porque a gente tem também um neoconservador. O conservador, esse conservador clássico, ele na verdade tem sim um escopo de pensamento que é digno de atenção, porque nós temos muitos autores conservadores que de certa forma têm o seu pensamento objetivo a respeito da questão ideológica, com um viés muito específico, viés conservador. O neoconservador, ele traz, junto com o viés conservador, a necessidade de imposição 100% desse viés. Então, eles, além de ter a defesa do seu pensamento, eles têm um inimigo a combater. Eles têm alguém para chegar e arrebentar em cima, porque é um inimigo. Um neoconservador, por exemplo, que a gente chama aqui de neocon, ele tem a esquerda como inimigo a ser combatido. A esquerda precisa ser demonizada, a esquerda precisa acabar urgente, a esquerda é a pior coisa que existe no mundo. Precisamos instaurar o conservadorismo, certo? A todo custo. Então, também estou falando de forma reduzida, mas é para você entender mais ou menos como que as coisas funcionam. O Boechat não é um neoliberal, não era um neoliberal, ele era um liberal. Ele era uma pessoa que defendia as questões de mercado, tal como um liberal defende, mas tinha uma abertura para diálogo, para debate. Isso fazia dele a figura clássica do isentão. E o isentão, muitas vezes, ele é combatido pelos dois extremos. Tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda combate o isentão. Porque os extremos não aceitam que você possa beber de uma fonte e beber de outra fonte, porque os dois são inimigos. Então, o cara da extrema-esquerda, ele vai arrebentar você se você não for realmente 100% dentro do escopo da esquerda. Então, se você demonstrar que você tem uma aberturazinha mínima, ou você é isentão, ou você é um direitista, vamos dizer assim, certo? E aí você deve ser combatido. As pessoas confundiam o Boechat por conta disso, porque ele tinha críticas muito fortes, muito duras à direita e também à esquerda. Era uma pessoa que falava de uma forma igual, vamos dizer assim, para o mesmo problema, independente da ideologia. E isso chocava muitas pessoas. Então eu vou ficar muito assustado se nós tivermos canais neocons fazendo vídeo em homenagem ao Boechat, porque todos eles já desceram o pau no Boechat, e tem alguns canais de esquerda que também fizeram isso. Então ele era um cara combatido. Combatido por quê? Porque ele tinha liberdade na sua opinião. Nós não temos outro jornalista que possa se assemelhar ao Boechat. Poderia ser o Reinaldo, mas o Reinaldo ele ainda tem algumas limitações, apesar de ser também outro liberalzão aí, né? Mas tem algumas limitações, porque em alguns momentos ele fica muito obscuro, desde quando revelaram essas fontes aí do Reinaldo, ele conversando com o pessoal do PSDB com muita naturalidade, quase que como se fosse um PSDBista. Isso cria uma rusga, isso cria uma mácula. O Boechat não tinha isso, não tinha mesmo. Ele até poderia fazer um papel obscuro para partidos políticos, vamos dizer assim, tá? Mas a verdade é que isso não transparecia na opinião dele, e mais ainda, se isso é verdade, em alguns momentos ele ia contra até as suas próprias convicções, porque não havia momento em que ele não criticava a esquerda, não criticava a direita. Nós estamos agora órfãos desse tipo de jornalista, desse tipo de profissional. O que nós temos agora é um amadorismo sem fim. Qualquer pessoa hoje abre um canal no YouTube,
começa a chamar o Bolsonaro de capitão, beleza, tem 300 mil inscritos aí, vai arrebentar e vai falar besteira o dia inteiro. Então a gente ainda está num momento muito complicado em relação a tudo isso. Por isso a perda do Boechat, ela é irreparável. Eu tive uma oportunidade na minha vida em que eu trabalhei na Band Minas. Talvez você não saiba, não sei se você acompanha o canal, mas eu fui um profissional de televisão durante muito tempo, fui jornalista de mais de 30 anos. Então eu trabalhei em veículos de comunicação, em rádio, em jornal e também em televisão. Os meus últimos 24 anos, profissionalmente falando, foi na televisão, depois me tornei professor universitário. Mas na verdade mesmo, e isso é importante dizer para você, as pessoas que conheciam o Boechat tinham por ele uma admiração enorme. Eu nunca vi uma crítica do ponto de vista pessoal ao Boechat, nunca. As pessoas sempre tinham elogios em relação a ele. Tive a oportunidade de trabalhar na Band, mas não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Até uma frustração que eu tenho. Nós tivemos uma oportunidade única de conversarmos e eu não pude estar presente no dia e lamento até hoje, agora mais do que nunca, lamento muito mais. Eu tinha uma outra reportagem marcada e enfim, não foi possível. Nós temos poucos jornalistas que são referências no país. Podemos lembrar aqui talvez de Paulo Francis, que é um direitista, era um jornalista da direita, mas que fez um papel importantíssimo no momento em que nós já tínhamos muitos indícios de corrupção aqui no Brasil, né? Foi um dos primeiros a falar sobre corrupção na Petrobras, bem antes do PT estar no poder, e inclusive atribui a morte dele a uma tristeza muito grande por um processo gigantesco que ele recebeu em função de críticas a respeito de possíveis roubos lá na Petrobras. E fora esses, a gente não consegue lembrar de pessoas que pudessem trazer uma contribuição tão grande para o nosso jornalismo. Onde quer que Boechat esteja agora, é importante que a gente deixe claro que terá sempre o nosso respeito, a nossa admiração e o nosso reconhecimento. Boechat, sempre estaremos juntos. Eu peço para que você dê o seu joinha no vídeo, para que você se inscreva no canal, esteja junto conosco. A gente volta na próxima. Espero que com notícias melhores e menos trágicas do que essa. Um abraço, até lá.